Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com a juíza Rejane Suxberger. Ela fala da violência doméstica no Brasil. A ideia é de prevenção, como fala a Lei Maria da Penha, mas principalmente levar para a sociedade, para a comunidade, formas, mecanismos de denúncia. Além da entrevista, o programa vai mostrar: o CNJ dá atenção especial às crianças, filhas de presas que vivem em penitenciárias de todo o país. O balanço do mês nacional do júri. O número de julgamentos de crimes dolosos contra a vida cresceu 4%. O programa de apadrinhamento do Tribunal de Justiça da Paraíba dá novas chances a crianças e adolescentes em busca de um lar. E ainda, vamos ver as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com um balanço do mês nacional do júri. Esse é um esforço concentrado da Justiça brasileira para acelerar processos de crimes dolosos contra a vida. A iniciativa se repete todos os anos. Parece que a vida nunca mais vai ter o mesmo brilho. Nunca mais você vai ser integralmente, totalmente feliz. Vai ter sempre aquela dor, aquela perda, causada por uma violência estúpida. Foi tão cruel, tão sem propósito. Não teve nada que justificasse. O choro e a voz embargada são de uma saudade sem fim. Há 8 meses, Karen perdeu o sobrinho para a violência. Iago Linhares Sique, de 23 anos, foi assassinado na saída de uma festa no centro de Brasília. Estas imagens do circuito de segurança mostram o momento do crime. O assassino confesso, Lucas Albo, aguarda a saída do rapaz. Chega a cumprimentar conhecidos na porta. Quando o jovem aparece, Lucas tenta agredi-lo. Em seguida, dispara no meio da multidão. O atirador foge na sequência. Deste ângulo, é possível ver o desespero de quem tenta ajudar Iago caído no chão. 3 disparos foram feitos contra o DJ. Um deles atingiu a cabeça. O desentendimento teria começado horas antes dentro da festa. Segundo testemunhas, Lucas agrediu a então namorada, que era amiga de Iago. Iago tentou apartar a briga. Lucas foi para casa. Do celular, mandou mensagens com ameaças de morte à garota e a Iago. Voltou ao local da festa e atirou a queima-roupa, sem qualquer chance de defesa para a vítima. O Tribunal de Justiça acatou o pedido do Ministério Público e Lucas se tornou réu. Está preso e aguarda data para ir a júri popular por homicídio triplamente qualificado. O prolongar de uma dor. Se o processo fosse mais rápido, a gente podia, de repente, seguir em frente. A Justiça tem tentado acelerar julgamentos deste tipo. Só no mês nacional do júri, em novembro do ano passado, conseguiu julgar 4.112 casos de crimes dolosos contra a vida. Neste esforço concentrado, mais de 2.000 réus foram condenados. Cerca de 1.300 foram absolvidos e 200 foram desclassificados e acabaram encaminhados para as varas competentes. O aumento em relação à primeira edição em 2016 foi de 4%. Até o último dia de 2017, mais de 285 mil ações penais de competência do Tribunal do Júri estavam em tramitação. O caso do Iago é um deles. A família quer justiça e espera que o caso vá a julgamento em breve. O que eu queria mesmo é que ele voltasse, isso não é possível. Então, pelo menos que acabe de uma vez esse processo todo. Agora vamos ver a entrevista da juíza Rejane Suxberger. Fernanda Muilaert. Não deveria ser, mas a violência doméstica ainda é uma triste realidade no Brasil em pleno século XXI. O agressor não escolhe raça, idade ou classe social. E as vítimas, na maioria das vezes, são mulheres agredidas dentro dos próprios lares. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a juíza Rejane Suxberger, autora de Invisíveis Marias, Histórias Além das Quatro Paredes. Muito obrigada pela participação da senhora no Link CNJ. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa violência doméstica que a gente vivencia todos os dias.
E que histórias são essas? O Invisíveis Marias, eles são histórias de processos que eu vivenciei durante todo esse período que eu trabalho com violência doméstica, que eu sou juíza de violência doméstica. E são aquelas histórias que me acompanharam para dentro de casa, que eu não conseguia esquecer diante da gravidade que se revestiam perante aquelas famílias. Eu disse que a toga ela não conseguiu impedir que eu me desvinculasse daquelas histórias daquelas famílias. E a necessidade que a gente precisa de mostrar, de transformar essas Marias em pessoas visíveis, porque ainda existe uma banalização muito grande, ainda se é muito minimizada essa questão da violência familiar, dentro de casa, a violência dentro de casa. A senhora, como mulher, como juíza, como é que é ouvir todos esses relatos? O que eu encontro algumas vezes em dificuldade durante uma audiência, por exemplo, é do próprio autor, do agressor. Como é difícil ainda, a gente observa como é difícil para ele estar dentro de uma sala de audiência, primeiro que ele não se enxerga na condição de réu, pelo contrário, ele se sente uma pessoa injustiçada por estar ali, porque ele acha que foi apenas uma briga entre casais, então não havia necessidade dele estar em juízo, não havia necessidade da intervenção do Estado dentro da residência dele. Aquela mulher ela ainda é vista como propriedade dele, como se ele pudesse, aquela violência fosse justificada, porque ele sempre tenta justificar de alguma forma alguma situação. Mas principalmente ele se sente mais injustiçado porque é uma mulher que está conduzindo aquela audiência. Então, muitas vezes, eu noto que ele não me enxerga como juíza, ele me enxerga como uma mulher igual àquela mulher que ele agrediu. Então, eu vejo que é a maior dificuldade, algumas situações que a gente enfrenta, que se vê no dia a dia. Em briga de marido e mulher, companheiro e companheira, se mete a colher? Sim, com certeza se mete a colher. Inclusive, eu tenho uma ação que eu faço, uma ação solidária que chama Rompendo o Silêncio. Ela, inclusive, foi escolhida como uma ação de boas práticas que vai ser apresentada pelo Fórum Nacional de Juízes Criminais, agora em março. E ela é exatamente isso. A ideia é de prevenção, como fala a Lei Maria da Penha, mas principalmente levar para a sociedade, para a comunidade, formas, mecanismos de denúncia. Porque se você sabe que uma mulher sofre essa violência, se você é parente, se você é vizinho, existe sim essa necessidade de denunciar, de auxílio a essa mulher. Porque a gente sabe que muitas vezes essas situações de violência, infelizmente, elas têm acabado em feminicídio. A violência doméstica ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe credo? Não, a violência doméstica é a violência mais democrática que existe. Ela não escolhe classe social, não escolhe cor, cara, aonde ser inserida. O livro ele fala um pouco disso. Existem algumas situações de níveis sociais melhores, outras situações de classe econômica mais baixa. Ele retrata exatamente isso, que a violência ela não tem essa escolha, ela acontece em qualquer ambiente. O que a gente observa é que ainda existe uma subnotificação muito grande, principalmente das mulheres de classes sociais melhores. Por quê? Elas têm uma rede de proteção, de apoio melhor. Então, assim, é muito difícil se chegar ao judiciário porque elas não querem expor esse homem, então, mas elas têm a ajuda, o auxílio de familiares, tem a própria condição financeira, que isso ajuda, uma situação de viagem, de terapia. Já aquelas mulheres de classe econômica mais baixa, além de ter uma rede fragilizada, eu dou um exemplo de São Sebastião, por exemplo, que muitas mulheres, elas não têm família no Distrito Federal, elas estão sozinhas, elas não têm quem se apoiar. O único apoio que elas têm, o auxílio que elas têm é levar essa violência para a polícia e isso chega ao sistema de justiça. Mas é importante, sim, a gente que essas violências, independente da classe social, elas cheguem no sistema de justiça, porque é sim uma das formas de rompimento da violência doméstica. A Lei Maria da Penha é sem dúvida um avanço, mas ela por si só é suficiente para resolver o problema dessas mulheres no Brasil? Sozinha é óbvio que lei nenhuma consegue resolver todos os problemas.
Eu digo que o primeiro e principal ator dessa lei somos nós, operadores do direito, juízes, promotores, advogados. Nós necessitamos de uma formação continuada para trabalhar com essa lei. É uma lei diferenciada, tem que ter um cuidado maior com as partes, sejam os agressores, sejam as vítimas. É necessário um trabalho multidisciplinar, nós precisamos de políticas públicas, tanto do Executivo, também do próprio Judiciário, para a eficácia dessa lei, para que a gente consiga romper esse ciclo de violência. Qual o papel do Judiciário nesse sentido? O primeiro cuidado do Judiciário é a fiscalização, para que essa lei seja efetivamente cumprida, ou seja, não haver acordos, não haver a suspensão do processo, não trazer as benesses da Lei 9.099, cuidar para que haja o processo criminal, mas também que existam equipes que possam trabalhar com essas pessoas, de psicólogos, assistentes sociais dentro do Judiciário, com apoio do Executivo, para que a gente consiga trabalhar essa questão da violência, para que esse homem não seja um reincidente, que essa violência não se perpetue, mas principalmente que a mulher seja acolhida pelo Judiciário, que ela possa, na hipótese de uma desistência, ela voltar ao Judiciário quando ela sofrer novamente essa violência. No próximo bloco, vamos ver o programa de apadrinhamento do Tribunal de Justiça da Paraíba dá novas chances a crianças e adolescentes em busca de um lar. Até já! O Link CNJ está de volta e vai falar agora sobre a situação de filhos de presas que vivem com as mães em penitenciárias de todo o país. Fernanda Muilayat. Guilherme, um levantamento mostra que as condições enfrentadas por essas crianças são muitas vezes precárias. Em várias situações, existe a dificuldade para acesso à saúde por parte das mães e dos bebês em todos os presídios brasileiros. E o CNJ resolveu enfrentar esse problema. Tão pequeninos e tão vulneráveis. Não bastasse já começar a vida no cárcere com as mães, os bebês que nascem nos presídios brasileiros vivem em condições precárias. Muitos sequer têm acesso ao registro de nascimento e às vacinas básicas. O problema preocupa o Conselho Nacional de Justiça. A presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, determinou que todos os presídios vacinem e registrem esses meninos e meninas. Até o fim do ano passado, 373 mulheres presas estavam grávidas e 249 amamentavam os filhos nos presídios brasileiros. Nos 2 primeiros meses de 2018, uma equipe visitou 23 estabelecimentos penais em 16 estados e no Distrito Federal. A primeira visita foi a Vespasiano, Minas Gerais. A última ao complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro. Em todos os presídios ficou provada a dificuldade para mães e bebês terem acesso à saúde. A irmã Petra, da Pastoral Carcerária para a Questão da Mulher Presa, já viu de tudo em 23 anos de trabalho. A situação é muito complicada para a mulher presa, que é muito vulnerável nas CRATs. As consequências do encarceramento da mulher é muito mais grave do que para um homem. A irmã e o grupo de trabalho do CNJ encontraram outras situações críticas. As acomodações foram consideradas precárias. Muitas presas recebem alimentação inadequada. Isso sem contar a falta de ginecologistas e obstetras para atender as mulheres. Os bebês que nascem na cadeia também sofrem as consequências diretamente. Quem entra no presídio e quem sabe o cheiro da cadeia sabe o que significa uma criança escutando a noite toda, mesmo na barriga da mãe, já, o barulho das grades, o cheiro do fumo, o ambiente, a energia toda no presídio é violento. E, claro, isso se transmite para a criança. A ministra Carmen Lúcia defende a prisão domiciliar de detentas grávidas. A ideia é compartilhada pela irmã Petra. Ela é a favor do chamado desencarceramento. Prisão é prisão. Então, a gente fala de grades de ouro, algemas de ouro. É bonito, é pintado, mas é prisão. É prisão. E isso, sem dúvida, é transmitido. E eu acredito, eu tenho a esperança que mais e mais o Poder Judiciário, os magistrados, o Ministério Público
que julgam essas mulheres que têm o pedido de prisão domiciliar na mesa, que deferem esse direito da criança. Vamos falar agora de uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Paraíba. Lá o TJ estimula o apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão à procura de um lar. São 3 formas de cuidar desses meninos e meninas: financeira, social e afetiva. Adotar não é só um gesto de amor, é também caridade, doação. O Cadastro Nacional mostra que em fevereiro deste ano, quase 43 mil homens e mulheres estavam à procura de filhos adotivos. Um número alto para as 8.470 crianças aptas e na esperança de ganhar uma família. Na Paraíba, são praticamente 560 possíveis pais para 68 meninos e meninas. Mas fazer com que essa conta feche não é tão simples assim. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado quer estimular o chamado apadrinhamento. Inaugurou recentemente o Núcleo Sorriso Infanto-Juvenil. Está em busca de voluntários que dediquem principalmente tempo a esses pequenos. Está previsto agora no Estatuto, onde aquela pessoa que não pretende adotar, ela pode de qualquer forma incluir aquela criança na comunidade. Ou seja, ela pode trazer aquela criança para o seu lar, levar para festas, para eventos culturais. São 3 os tipos de apadrinhamento: financeiro, social e afetivo. Na primeira modalidade, qualquer quantia é bem-vinda. Pode ser uma doação na época da Páscoa, do Natal, na volta às aulas. Pode doar material escolar, pode doar brinquedo, pode doar roupa. Você não precisa necessariamente se envolver com uma criança ou um adolescente para ser esse tipo de padrinho. Então, por isso que a gente chama padrinho financeiro, né? No caso do apadrinhamento social, o que vale é oferecer algo que você goste de fazer. A Nélvia visita as crianças e dá muito amor e carinho. O trabalho social é feito através de brincadeiras, também tem a parte pedagógica, que nós vamos inserir agora, e principalmente dar o nosso amor. Não é? Muitas vezes chegamos lá, elas precisam de alguém que dê a comidinha delas e que dê de uma forma diferente. Então, eu estou lá, Cidade Viva também está lá, enfim, todos os padrinhos para darmos amor, né, em primeiro lugar, e sem exigir nada em troca. A Célia e o Alexandre são candidatos a padrinhos. O casal de aposentados está ali para se doar. Dar sem exigir nada em troca. Surgiu da necessidade de poder contribuir com o bem-estar de outra pessoa, no caso, as crianças. É impossível você visitar as crianças e não desejar levar para casa passar um final de semana. É um momento maravilhoso. Eu sugiro que todos que tiverem a oportunidade se inscrevam e participem. É muito bom. Lembrando que não é adoção, é um vínculo de madrinha, é um vínculo de amigo, é um vínculo de referência para aquela criança ou adolescente. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe o que diz a lei sobre os direitos da mulher trabalhadora no caso da amamentação do filho? Letra A. A mulher tem direito a 15 minutos de intervalo de 2 em 2 horas até 1 ano de idade da criança. B. A trabalhadora tem direito a 15 minutos de 2 em 2 horas ou em intervalos menores, no caso da existência de creche no local de trabalho. O direito vale por 6 meses. Letra C. A mulher tem direito a 2 intervalos de meia hora cada durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos períodos normais para repouso e alimentação. A resposta certa você vai ver a seguir. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe o que diz a lei sobre os direitos da mulher trabalhadora no caso da amamentação do filho? A resposta certa é a da letra C. São 2 intervalos de meia hora cada durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos períodos normais para repouso e alimentação. E se a empresa concordar, a trabalhadora pode juntar os 2 intervalos e entrar ou sair 1 hora mais cedo ou mais tarde do trabalho. Agora vamos ver notícias do CNJ.
Em torno desta mesa estão muito mais do que 6 mulheres. Estão a ministra Carmen Lúcia e outras 6 mulheres que representam milhares e milhares de histórias de violência e de dor. Todas foram vítimas de agressões, principalmente de maridos e namorados, ou tiveram alguém querido como vítima. Como Sandra Batista, mãe da jovem Luíse Ribeiro, uma estudante da Universidade de Brasília, morta pelo ex-namorado. Ou Leidiane Souza, amiga de Luíse. Ou ainda a advogada mineira Letícia Pereira, atacada a pauladas pelo ex-companheiro. A fisioterapeuta goiana Cristina Lopes, queimada pelo ex-marido. A cantora baiana Mariene de Castro, espancada pelo ex-companheiro. A juíza paulista Tatiana de Lima, agredida por um homem condenado por ela. Antes do encontro, a ministra Carmen Lúcia disse que estava aqui para ouvir a dor dessas mulheres. Por isso, ela pediu privacidade e a conversa foi reservada. Mas aqui, do lado de fora, pudemos perceber que as mulheres se emocionaram fortemente. E, além do desabafo, as 5 têm algo em comum. No caso de todas, os agressores foram punidos com prisão. A história da minha filha, da morte da minha filha, do assassinato, uma história muito feia. Foi muito brutal, foi muito cruel, foi muito fria. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi sentenciado e ele continua preso. Então, falar... E as outras que não foram? E as outras mães, e os outros pais? Eu não estou falando aqui só de mulher, não, tá? A gente fala de ser humano. Um crime que não é punido, ele é permitido. Então, a punição, ela é fundamental para o controle dessa violência e dessa agressão que as mulheres ainda sofrem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nessa Semana da Mulher, um encontro e uma energia, uma egrégora como essa, que eu acho que só pode repercutir positivamente, né? Porque hoje juntas falamos, rezamos, nos emocionamos em prol de um bem maior, que é a paz universal. Acho que é isso que a gente pede para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo que precisa dessa paz. Eu estou realmente muito surpresa com a sensibilidade da ministra Carmen Lúcia nessa propositura, que parece uma coisa tão simples, mas que eu tenho certeza que vai chegar positivamente na vida de muitas mulheres. Ela propôs que nós, mulheres e familiares, amigas de mulheres que foram agredidas, nos reuníssemos num bate-papo, cada uma contando a sua história, cada uma relatando as suas dores, o seu sentimento. O processo é arquivado, o sofrimento não, mas o Estado, que assumiu a responsabilidade de fazer a justiça no sentido humano, no sentido do Estado, juiz, precisa de ouvir e dar espaço para que essas pessoas falem, para que a gente tenha oportunidade de mudar a sociedade, contribuir com as mudanças e também mudar a estrutura estatal que é responsável por fazer com que haja punição. E, portanto, eu quis me reunir com pessoas que têm o que falar e que querem ser ouvidas pelo Estado. Quis ouvir a dor das mulheres que passaram por experiências traumáticas e que são compartilhadas por todas as mulheres do mundo. A ministra Carmen Lúcia mantém as visitas a presídios de todo o país. Nesta semana, a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal esteve no Rio de Janeiro. Ela se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e juízes criminais para reforçar a importância do Cadastro Nacional de Presos. Os dados para o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, versão 2.0, vão ser atualizados pelo menos 2 vezes ao dia. Com o cadastro, o juiz vai poder acessar imediatamente os dados de qualquer detento brasileiro. Vamos ao Giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. A campanha Não Se Calha entrou em campo em Belo Horizonte. No domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, o time Atlético Mineiro apoiou a ativista Maria da Penha e as mulheres que lutam contra a violência doméstica. O gesto marcou o início da semana em que o Supremo Tribunal Federal convoca todas as cortes estaduais do país a aderir à campanha Justiça pela Paz em Casa. Magistrados e servidores da Justiça cearense foram treinados para operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A capacitação foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça.
Nesta etapa, participaram magistrados e servidores da capital e do interior que atuam nas áreas criminal, de família e de execução penal. Até maio, todas as unidades da federação devem estar preparadas para abastecer o novo cadastro de detentos. O Superior Tribunal de Justiça lançou a campanha Declare o Seu Amor. O objetivo é incentivar os contribuintes a destinar uma parcela da dedução do imposto de renda aos fundos nacional, distrital, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente. O benefício fiscal vai ser revertido para projetos sociais. A campanha foi lançada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. É a manutenção da ordem, né? Da justiça social, de as coisas estarem cada um no seu lugar, respeito, mantendo a dignidade das pessoas. Isso para mim é justiça. Sem impunidade, as pessoas se mantendo dentro de um padrão de comportamento, não porque existe uma punição, mas por ser uma ordem social. É a pessoa andar retamente, sabe? Cumprir com suas obrigações em todos os sentidos, respeitar o próximo, respeitar o irmão, a família. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.